Então, eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia em Êxodo, no capítulo 3. Consegue abrir lá? Esse texto é importante que você abra. Depois, se não puder, não tem problema. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Diga, para o outro lado do deserto. E chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga comigo, o monte de Deus. Perceba, isso nem fazia parte da minha palavra formada, mas o Senhor vai falando, nós ouvimos. Perceba que para que ele chegasse num lugar que talvez nem ele mesmo soubesse que era o monte de Deus, Monte Horebe, ele precisou atravessar o deserto. Mas do outro lado, ele chegou em Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Espírito da verdade. Só há uma verdade neste lugar a quem nós adoramos. E é o Senhor que é esta profunda verdade. Por isso, nessa hora, nós te damos total liberdade para ministrar a verdade completa, absoluta, que é capaz de penetrar e separar a alma do espírito e trazer convicções reveladoras e transformadoras. Eu digo aqui hoje, Espírito da verdade, que eu creio. Eu creio na tua verdade. Tu és a profunda verdade. E só a tua voz é capaz de calar a única arma de Satanás que existe, a mentira. Desmascara toda mentira, a começar em mim e na vida dos meus irmãos aqui presentes e aqueles que estão online. Agora, eu dou domínio espiritual a toda a verdade, a toda a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Você crê nisso? Então diga amém com convicção. Amém. A nossa boca precisa profetizar, falar e declarar aquilo que cremos. A Bíblia diz que se o meu povo clamar, se humilhar e me buscar, então eu ouvirei. Por que ele disse isso se ele sabe de todas as coisas? Porque ele sabe que Satanás ia calar a tua boca. E se não fosse importante falar na terra, ele não nos mandaria clamar, falar, gritar, elevar as nossas vozes. Então, a primeira coisa que nós precisamos desmistificar da nossa mente é que nós temos uma autoridade na nossa voz para que a gente possa declarar a verdade que já é real no mundo espiritual aqui na terra, para que ela se faça real em nós. Amém? Eu combinei lá, será que deu certo a imagem que eu solicitei? Ah, obrigada. Eu quero que você olhe e não tenha medo de olhar agora para essa árvore. Aqui está tão boa e lá está difícil. Será que se apagarmos a luz aqui da frente? Senão eles não vão enxergar. Aí é muita visão espiritual, né, amados, para você enxergar. Conseguiu ver? Olha só, essa é a figura da árvore que tão nós conhecemos como a sarça que ardia e não se consumia. Tudo indica que ela era uma árvore acácia. Uma árvore, uma madeira, e que tinha alguns espinhos, e que era um arbusto que não era muito alto. Acho que eu me identifiquei um pouco com ela, né? Arbusto é uma pequena árvore.
Então, olha para ela e perceba. Inclusive, eu fiz questão de colocar onde ela está, né? Porque tem umas imagens que são desenhos, não é foto. Esse aqui é uma foto. E realmente é numa região árida, num deserto. Realmente é a árvore. E se nós aproximarmos, tinha uma imagem que eu não consegui passar, que se aproximarmos, você enxergaria os espinhos. Agora eu pergunto para você. Olhando para essa árvore, existe alguma beleza ou alguma exuberância nela? Sim ou não? Não sei você, mas eu não me identifiquei, né? Não é o meu gosto, não achei ela bonita, não achei ela chamativa. Agora eu queria que você colocasse a outra, por favor. E agora? Talvez, olha bem, você lá de trás vai ter mais dificuldade. Você pode pensar várias coisas. O que você pensou ao olhar essa árvore? O que você achou ao olhar essa árvore? O que você sentiu ao olhar essa árvore? Olha que interessante, não sei se é meu olhar, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou conseguindo ver um desenho de um coração, de um fogo ali no meio. Não sei se é ilusão de ótica que tem isso, né? Ou se é a minha fé, mas eu estou enxergando um coração ali no meio. Você chegaria perto ou não? Será que ela se tornou um pouco mais chamativa, um pouco mais atraente do que antes? E aí eu quero mostrar para você o que Moisés percebeu. Não sei se você prestou atenção no início do texto, mas a Bíblia fala assim: Moisés estava caminhando. Ele não foi lá para ter um encontro com Deus. Não sei se vocês entenderam essa parte. Mas ele não foi lá com este propósito. Pelo contrário, Moisés estava vivendo algum tempo no deserto. Não sei se você se recorda. Mas ele, inclusive, na tentativa de cumprir a identidade e o propósito que Deus tinha para ele, ele matou um homem. Vocês lembram disso? Que quando ele descobriu quem ele era, ele ficou tão horrorizado de ver o povo dele escravo, e algo dentro dele já mexia. E com certeza fazia sentido, porque tinha o chamado de Deus, hoje a gente sabe, para que ele fosse o libertador do povo. Então ele se identificou com a dor do povo e ele quis fazer algo, porque afinal de contas, algo dentro dele se movia em direção àquele povo, a libertar aquele povo. Mas o que ele fez? Ele fez com seus próprios braços, com as suas próprias forças, apesar de ter um fundo de propósito e de ter uma verdade aparente diante daquela atitude, ele foi com seus próprios braços e matou um homem que tinha matado um hebreu. E ele achou, a princípio, que ele estava fazendo a coisa certa. E ele pensou: eu estou tentando defender esse povo. E, de repente, ele vê dois dos hebreus brigando entre si. Sabe o que ele faz? Ele chega diante dos dois hebreus e diz assim, e vai tentar trazer uma paz, ser um conselheiro. E eles olham para ele e falam assim: você, quem te fez juiz e senhor sobre nós? E líder sobre nós? Quem te fez? Questionaram. Daquele momento em diante, ele entrou no lugar, ele se enclausurou e ele foi para o deserto. E a Bíblia diz que ele ficou anos morando no deserto. Ele encontrou ali o Jetro, seu sogro, casou com a sua filha, criou o seu gado, criou suas ovelhas, estava apenas cuidando das suas coisas. Mas um belo dia, a Bíblia não deixa claro o porquê, o fato é que não era com um propósito, um encontro marcado com Deus, como a gente faz. Ele pegou aquelas ovelhas e ele atravessou o deserto e ele foi para o outro lado. Só que nesse outro lado havia um monte. Esse monte se chamava Horebe e é conhecido como a montanha de Deus. E quando ali ele chegou, ele estava apenas cuidando das ovelhas. Mas de repente ele olha, apaga de novo aqui. Convém que elas apareçam e eu desapareça. De repente ele olha e a Bíblia fala assim: aquilo lhe chamou a atenção e ele se aproximou. Então deixa muito claro que foi algo que chamou a atenção de Moisés.
Porque não era normal no meio do deserto você olhar uma árvore pegando fogo. E detalhe, ela estava pegando fogo e ela não se consumia, ou seja, ela não era destruída, ela estava ali. Então era algo diferente, algo vibrante, algo que chamava atenção, algo que de repente ele pensou, o que será que é isso? E ele disse, eu vou me aproximar, o que será isso? E a partir deste momento, aquela árvore, aquele pequeno arbusto cheio de espinhos, se transformou numa árvore tão significativa e importante, que ela é conhecida até hoje. E hoje nós estamos aqui lendo sobre ela. Ela se tornou uma árvore. Foi marcada de tal forma por um evento sobrenatural, por um evento majestoso, por um evento que marcou a história, não só de Moisés, mas da igreja, que ela está relatada até hoje na palavra de Deus. E aqui vem o que eu quero trazer hoje nessa manhã, de uma maneira simples e profunda. Eu sempre olhava para esse texto com foco em Moisés. Eu já li livros, eu já li séries, eu já fiz estudos sobre Moisés. Muitas coisas Deus já me falou sobre Moisés. Mas quando eu li esse texto, e quando Deus me mostrou, a visão que mostrou, Ele disse para mim, se atente para a árvore. E eu falei, uau, Deus realmente está querendo usar a natureza nesses dias para falar conosco. E eu comecei a olhar então com os olhos espirituais para a árvore. Porque naqueles dias, lembre-se que ainda nós não estávamos no tempo da graça. Então o Espírito Santo, ele não estava em Moisés. Ele vinha e se apresentava, Deus vinha e se apresentava ao homem. E foi essa forma que Deus escolheu naquele momento. Então nós podemos dizer que esse fogo era a exata representatividade da presença de Deus. Inclusive, a Bíblia relata que do meio desse fogo saiu a voz de Deus, dizendo, Moisés, Moisés. E toda vez que a Bíblia repete a palavra, sabe o que significa? Eu preciso reafirmar. Eu preciso insistir, porque há uma resistência muito forte. Deus sabia que Moisés tinha uma resistência muito forte dentro dele. E que ia precisar insistir para que ele ouvisse a voz de Deus. Será que talvez você se sente assim? Será que talvez Deus tenha repetido tantas coisas para nós mais de uma vez, com a ênfase de nos fazer convencidos por Ele? Mas existe uma resistência dentro de nós? E sabe o que eu descobri, amados? Existe uma obstinação imensa, e isso independe de temperamento. Obstinação significa uma resistência imensa a receber algo, inclusive bom. E é tão interessante, esses dias eu mandei a mensagem para alguém, sem brincadeira. Eu queria entregar um presente. Eu precisei insistir umas 3 vezes para que ela realmente me passasse o endereço para eu dar o presente. E eu pensei comigo, como a gente pode relutar para receber algo? Não parece incoerente? Porque dar até faz mais sentido para nós. Mas receber? Da onde vem uma obstinação em receber algo? Em receber um presente, em receber alguma bênção, em receber um chamado de Deus, em receber um envio de Deus, em receber uma palavra de Deus. Essa obstinação, ela está dentro de nós. Pois bem, então agora nós vamos nos voltar para a árvore. Você pode voltar na árvore anterior? Por que cargas d'água Deus escolheu uma árvore? Eu não tenho essa resposta, mas diante do que Deus me falou, parece que algumas coisas fazem sentido. Naquela época, o sacrifício era feito com madeira, né? O fogo, melhor, o altar do sacrifício tinha que ter madeira para botar o fogo para poder ter o sacrifício. Então eu acredito que possa ter uma relação nesse sentido. Mas o que eu quero que você preste atenção é que Deus quer que hoje eu e você nos olhemos como esta árvore.
Esquece só uns minutos o Moisés agora e olha para a árvore. Será que talvez você possa se sentir, ou se identificar, ou se ver como este arbusto pequeno, espinhento e insignificante? E sabe, existe duas formas da gente fazer isso. Ou a gente se olha e vê dessa forma, e entra para um complexo de inferioridade, se diminui, some, não quer nem falar, nem aparecer, nem se manifestar e se esconder. Ou, mesmo a gente se achando isso, a gente, de uma forma humana e natural, a gente tenta colocar flor, colocar fruto, a gente tenta ficar belo, a gente tenta se mostrar superior, para tentar acreditar que eu não me sinto assim. Ou seja, tanto aquele que está se diminuindo, como aquele que se exalta e se acha melhor, ou se sobressai em muitas coisas, e talvez não identifique nem áreas de fracassos em sua vida, podem, no real, no interior, se sentir como essa árvore. E a minha pergunta é para você: como você, quando chega num lugar, se vê? Como você acha que você se vê? Como essa árvore, cheia de espinhos, pequenas, sem nenhuma aparência, invisível e desconhecida? Próxima foto. Ou quando você chega em um lugar, ou diante de Deus, ou diante das pessoas, ou diante da sua família, você se vê como algo exuberante, como algo que exala algo, como algo que é visto, que é notado, que é observado, que parece que faz sentido a tua presença, que faz sentido a tua existência, que de alguma forma você está sendo evidenciado. Agora perceba, volta lá para outra foto. Hoje vocês vão trabalhar bastante aí comigo. O que faz essa árvore ser tão estranha? E uma das coisas que Deus me falou é que os espinhos que elas têm. Fui passear no sábado com o Ben, fui tentar colher não sei se é fruto, se é a flor, o que era, e estava cheio de espinho. Eu me machuquei e protegi ele para ele não se machucar. E na hora eu me lembrei da palavra. O espinho fala de uma árvore que você não pode tocar, que você não pode chegar perto, que te faz mal. E talvez sejam fortes as palavras que eu vou falar aqui, mas tenha coragem de enxergar. Deixa a verdade do Espírito te tocar. Ou talvez, ao chegar e espetar, justamente ela está ferindo porque o espinho chega a ser uma ferida da própria caule da árvore. Uma deformação ali do caule. O espinho é algo que traz um sentido negativo, que traz uma deteriorização ali da identidade daquela árvore, daquela flor, que impede, inclusive, que a beleza seja tocada, seja colhida, seja admirada, seja útil. E aí o Senhor começou a dizer, mostrar para mim. A palavra de Deus nos diz, amados, em Hebreus, no capítulo 12, que existem raízes de amargura que brotam de dentro de nós. Só que isso, Hebreus 12, 15. Mas observe, isso é uma deturpação do pecado dentro de nós. Porque o que foi que Jesus disse que deve jorrar de dentro de nós? Rios de água viva. Agora um corpo, um ser, ele não vai poder, ao mesmo tempo, jorrar águas vivas e águas amargas. O mesmo corpo não vai poder marcar positivamente com a presença de Deus e ao mesmo tempo ferir aonde está. Não existe essa possibilidade no reino de Deus. Ou é uma coisa ou é outra. Por isso que eu fiz questão de nem colocar as duas fotos uma do lado da outra. Ou você é esse pequeno arbusto espinhento, pequeno, invisível e que não faça diferença.
ou você será, próxima foto, aquela árvore cheia de algo diferente. Quando Moisés olhou, ele disse, tem algo ali, eu vou chegar para ver. Você consegue enxergar? Ele olhando para aquilo e dizer, tem algo neste lugar, eu vou chegar perto. E quando chegou, o que foi que ele encontrou? Com certeza o calor da presença de Deus. Com certeza a voz de Deus. Imagina ele escutando aquela voz, Moisés. Moisés, há anos ele estava prisioneiro no deserto, não apenas geográfico, mas no deserto e a aridez da sua alma. Se sentindo um assassino. Alguém que nasceu para ser o libertador, para trazer vida e liberdade. Ele havia trazido morte e desprezo por ele mesmo, inclusive. Aonde essas incoerências existem? No mundo em que vivemos, porque o pecado domina. E a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E então o pecado e Satanás e suas mentiras é capaz de deturpar a tal ponto a identidade de alguém, que de libertador e de alguém que vai trazer vida, se transforma num assassino, aquele que mata e destrói. Como pode? E foi diante de tal realidade que o pai não suportou ver a identidade de cada um de nós sendo massacrada, sendo deturpada pelo pecado esmagador. Deus não suporta, amados, porque Ele é Pai. Olha para mim, eu vou pegar pesado, é pesado, mas aguenta. Você consegue olhar para o teu filhinho de 5, 6 anos e imaginá-lo aqui daqui a alguns anos um assassino? Pois bem, tem muitas mães passando por isso, e eu já atendi algumas, que o seu bebê, a sua obra mais linda e mais profunda que a vida podia lhe dar, hoje se tornou num monstro que está lá na prisão. E o dia que eu ministrei alguém sobre perdoar e libertar alguém que tinha sido um estuprador, Deus me trouxe a visão, amados. Eu enxerguei aquele homem como uma criança, como um bebê. E Deus chorava e dizia, não foi para isso que eu o criei. Eu nunca imaginei sentir o amor por alguém que tinha estuprado uma criança. Mas naquele momento não foi meu. Eu senti o amor de Deus, de um pai que olhava para aquele homem e chorava. E dizia, quem você se tornou? Não foi para isso que eu te criei. E sabe, a gente tem que pegar algo tão terrível e horrível para conseguir ter dimensão de quem Deus é, da graça que Ele tem e como Ele olha para você. Sabe esse jeito que eu descrevi, que Ele olha para aquele que talvez é o pior aos nossos olhos nesse mundo? É exatamente o jeito que Ele olha para mim e para você. Porque em consequências de pecado e vergonha, as diferenças são abrutantes e enormes. Mas a solução para ele é igual à solução para mim. A solução para uma prostituta é igual para a pastora Ana. Jesus ama aquela mulher que está na rua, igualzinho ela ama a mim. Por isso nós precisamos olhar para esse espinheiro e nos vermos. Antes de olhar para qualquer um, olhar e dizer, Deus, me perdoa. Porque eu acho que eu conquistei valores em mim mesmo que me faz superior a esse estuprador ou a essa prostituta. Mas eu sou igual, porque todos pecaram e desmerecidos são igualmente da graça de Deus. A diferença estará naquele que se humilhar, se arrepender e receber da graça que cura. Mas o olhar do Pai é isso que eu quero que você não perca de vista. Ele olha para você e para esses com a mesma dor, com o mesmo amor, porque Ele ama igual. E Ele quer nos transformar. Então sabe quando nós falamos aqui do fogo de Deus? É muito mais profundo do que cerimônias e momentos cheios de entusiasmo e pentecostalismo que temos vivido, e glória a Deus por isso, e manifestações. Mas o significado é tão profundo, e é por isso que a gente quer tanto, amado. Porque existe um fogo. Ah, existe. Existe um poder. Ah, existe.
Existe uma verdade avassaladora, mais do que a mais nojenta. Eu não consigo usar uma palavra que não seja feia. O mais nojento pecado. A mais terrível e horrível coisa que você possa imaginar que o pecado pode produzir em nós ou nessa vida. Existe uma glória que sobrepuja. Porque a Bíblia diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E se você crê nisso, você já devia estar aplaudindo a graça de Deus. Oh, Racinarabá. Se nós tivermos como igreja a verdadeira revelação da graça, a verdadeira revelação da graça que vem no fogo de Deus, nós vamos entrar para uma nova dimensão. Eu acredito, mas nós temos acreditado muito nisso. Nós estamos aqui, a um passo de adentrar um novo nível onde a gente perde. Se eu pudesse fazer, ainda não tenho fé para isso. Mas há um novo nível para a gente pisar no desconhecido e se jogar em algo que a gente sabe que não precisa ter medo, porque Ele vai tocar para fazer algo que vai marcar a nossa história. Ora, Sunarabá. E eu tomei uma decisão na minha vida. E eu tomo todos os dias. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, está doendo, está ruim, ainda tenho que ver tanta coisa quantos anos depois, mas daqui eu não saio, porque é neste lugar que existe um poder revolucionário e transformador do ser humano que ninguém neste mundo pode conhecer, a não ser quem ouve a voz daquele que é o Deus e Criador de todos nós. Ora-se, narabara-se, há uma voz. Ora-se, há uma voz. Ela não é uma fantasia de alma, ela não é uma ilusão dos teus ouvidos, ela não é uma história de pastores especiais que têm experiências. Ela é real e ela existe para um assassino como Moisés. Moisés! Ele não era o grande líder que nós conhecemos hoje. Ele era um assassino. E Deus se manifestou da glória numa árvore espinhenta, sem valor algum, para dizer para Moisés: Moisés, o que eu estou fazendo hoje com esta árvore é o que eu farei com você. Sabe os teus espinhos, filho? Sabe essa coisa ruim que afastou as pessoas de você? Que olhou para você e dizia: quem é você? Que feriu, que matou e vem querer nos ensinar? Eu quero arrancar esses espinhos. Ou melhor, eu vou corrigir, amados. Porque Deus tem me chamado a atenção até para usar as palavras certas. Preste atenção, Deus não arrancou os espinhos. Fica comigo, você vai compreender. É mais fácil para a gente tentar achar que Deus vem e arranca para não ter mais, não é verdade? Mas perceba, não foi isso que aconteceu. Só que a diferença agora é que quando Moisés chegou perto dessa árvore, o que ele sentiu, o que ele recebeu? A presença, o calor e a voz do fogo. Ele não recebeu mais as feridas dos espinhos daquela árvore. Sim ou não? Aí o Espírito, eu comecei a querer entender, porque até como terapeuta, para mim era mais fácil dizer que Deus quer tirar os teus espinhos. E eu comecei a me lembrar, eu não sei se você sabe, mas perdoar não é esquecer uma dor. A lembrança, ela vai estar lá. Os fatos acontecidos estarão lá. Moisés não foi apagado da memória dele. Os fatos tristes que aconteceram. Mas acontece uma outra coisa. Aquilo já não gera mais dor. O perdão genuíno vai trazer um estado de paz. Um estado de graça que só o fogo de Deus, você embebido nele, é capaz de sentir e usufruir. Você até lembra, aquilo ficou na tua memória, o espinho está ali, na carne, até que você morra e tenha um corpo glorificado. Ou na alma. Mas o fogo de Deus
Não vai permitir que você viva um sofrimento de alma, de dor absurdo, seja dominado por ele. E mais uma coisa, não vai permitir que essa sua dor se torne instrumento para ferir outros. Porque existe um ciclo de dor, existe um ciclo de espinheiros no pecado. Assim como nós somos feridos, e aqueles espinhos brotam de nós, como Hebreus 12 diz que as raízes de amargura brotam, nós começamos a ser espinhentos e nós ferimos. E as pessoas chegam perto de nós e às vezes sem nem a gente querer, a gente está ferindo. Agora, ei, o que o fogo de Deus faz? E é aqui que eu quero que nós foquemos essa palavra hoje. O fogo de Deus e a presença de Deus vem para dizer algo para nós. Os teus espinhos, querida, primeira coisa que acontece quando o fogo verdadeiro, quando o fogo real da presença de Deus nos atinge, é que os seus espinhos, eles não vão ferir mais. Fala isso com você mesmo agora para que se torne verdade. Os meus espinhos não vão me ferir mais e não vão ferir as pessoas que eu amo. Os espinhos falam dessas feridas, dessas amarguras que querem viver nos machucando. E existe uma coisa prática que você deve olhar e observar, para perceber se você ainda está se mantendo um ser espinhento, uma árvore espinhenta ou uma árvore cheia do fogo de Deus. Sabe um dos grandes sinais? A tendência a se machucar muito rapidamente e a machucar os outros muito rapidamente. Sendo bem prático. Se você é alguém que qualquer coisa que te fazem, ou repetitivamente a mesma coisa te ofende muitas vezes, ou insiste em te ofender e você ofende e percebe já que você se ofende com aquilo com frequência, mas não resiste, é porque você ainda está sendo dominado pelos espinhos. Você ainda está sendo aquele arbusto. E a outra coisa é quando você tem a tendência de ferir. Às vezes você pensa, a pessoa falou para você que se feriu, mas o que eu fiz? Às vezes você nem percebeu que falou grosso, que foi estúpido, que foi soberbo, ou que foi agressivo, ou que se calou. Você sabia que o silêncio e a indiferença é pior que o ódio? Porque quando você briga, você ainda está brigando por algo. Mas quando você se silencia, você quer mostrar a indiferença. A indiferença é a linguagem pior emocional do meu ponto de vista. Então, às vezes você fala, eu não faço nada, eu sou tão quietinho, tão quietinha, eu não sou agressivo. Mas, às vezes, o seu silêncio, a sua falta de empatia, a sua falta de dizer uma palavra de amor, a sua falta de trazer um elogio, a tua falta de comunicar aquilo que você realmente pensa e sente, fere o outro. E isso é porque é a nossa identidade deturpada do arbusto espinhento. Às vezes, até isso eu estava percebendo. Às vezes nós queremos controlar e mudar as pessoas, mas às vezes o contrário também é verdadeiro. A gente não faz nada e fica passivo vendo alguém que a gente ama errando, e isso não é amor. Isso também é um espinho da indiferença. Então, queridos, quando eu olho para isso, eu percebo Deus trazendo para nós uma visualização para que a gente perceba. Moisés precisou encarar isso. Quando ele olhou, uma das principais coisas, se você ouvir a conversa dele, era a conversa de alguém frustrado, cheio de dor, cheio de amargura, cheio de complexo de inferioridade, cheio de um sentimento de incapacidade e insuficiência. E ele não acreditava mesmo que podia fazer aquelas coisas que Deus estava falando. Ele estava permanecendo ferido por algum tempo. E ele feriu lá, o próprio povo que ele queria libertar, ele feriu. Quando Deus se manifesta ali na sarça, Deus queria tirar os espinhos de Moisés. E ele estava simbolizando isso com aquele arbusto. Assim como eu quero queimar esse arbusto. Agora veja, por que a árvore não foi destruída? Porque o fogo que vem de Deus, ele vai nos transformar de uma forma sobrenatural. Perceba, que nem arrancado foi, mas ele foi transformado. A identidade foi transformada. Mas Deus não nos destrói, Deus não nos machuca. Deus não faz algo, o fogo não vem
machucar você, pessoa. Ele vem para destruir, consumir a falsa identidade, para colocar a verdadeira identidade dele em você. E você está carregando essas marcas negativas que têm roubado a sua verdadeira identidade? A verdade sobre quem você é? Você se protege, você foge dos seus conflitos e não quer ver? Quais as dores que têm paralisado você? A gente precisa conseguir encarar, amados. Mas quando nós encaramos, arrepiamos como um gato e fugimos, sabe o que acontece? A gente não permite que o fogo de Deus fique, a gente foge do fogo. Permaneça no fogo. Então, se você for confrontado por alguém que te ama, por um pastor, por um líder, se você for chamado a ver algo que talvez você não veja, a nossa tendência realmente é escapar. E é por isso que eu digo, eu tomei uma decisão, eu vou ficar. Doa, aconteça o que acontecer, eu vou ficar. É só essa decisão que a gente tem que tomar. Eu vou ficar onde eu preciso ficar, com o fogo de Deus, porque eu não quero ser espinhenta. Nem sei se essa palavra existe, está existindo a partir de hoje, se não existe. Deus quer transformar a forma como a gente olha. Deus quer transformar a forma como a gente fala. Deus quer transformar a forma como a gente toca. Deus quer transformar por completo a nossa identidade. 2 Coríntios 13, 4-8 é tão lindo, mas a gente percebe ali falando de tudo isso que eu disse. O amor não é melindroso. Você sabe o que é melindre? É aquele que se ofende muito rapidamente e demora a perdoar. Amados, um dos sinais do fogo de Deus, se você quer ele, você vai precisar resistir ao desejo de não perdoar rápido. E você vai precisar resistir ao desejo de se ofender tão rápido. Permita Jesus te transformar, assim como ele foi aqui na terra. Ele quer transformar a sua identidade. De melindroso a alguém perdoador. De melindroso a alguém que perdoa fácil, que não se ofende fácil, que pensa que pena. Eu vou ajudar essa pessoa que não está conseguindo. Porque ela me ofende tanto porque ela é ferida. Ela não consegue, ela não tem visão. A visão que Deus me deu daquele estuprador, escute bem o que eu estou te falando. É a visão que Deus quer dar espiritualmente para todos nós, uns dos outros. Olhe para as necessidades que o teu marido, a tua esposa tem, pelas carências que ele tem. Olhe para ele. É que a rejeição ela é tão egoísta, a gente só olha para nós. Ele não me dá, ele não faz, ele não consegue, ele não é bom, ou ela é chata, ela é isso, ela é aquilo. Olhe para você, como essa árvore espinhenta que precisa do Senhor, e vá no fogo de Deus para você encontrar o resultado necessário. E olhe para a pessoa com a graça que você está recebendo, porque você é tão espinhento quanto o que você está falando dos espinhos dele. E se ele não te deu ou ela não te deu, é porque não consegue ainda. Não encontra esse lugar também do fogo. Então você percebe que esse fogo precisa atingir lá a tua vida, mano. Esse fogo ele precisa encontrar a tua casa. Esse fogo precisa encontrar os casamentos. Esse fogo precisa me encontrar na hora da minha TPM. Esse fogo precisa encontrar a hora que alguém me magoa. Esse fogo precisa me encontrar a hora que tem um conflito na célula com o discipulador. Porque esse fogo, vivemos aqui enquanto todo mundo está se abraçando, se admirando, é maravilhoso. Ou quando o marido ou a mulher está fazendo uma surpresa romântica. Mas o fogo, ele precisa vir sobre os arbustos espinhentos da nossa vida. É nessa hora que a gente precisa crer nessa verdade e dizer, Deus, eu estou aqui, um arbusto espinhento, mas o Senhor é o fogo que me consome e que me faz transformar tudo que há em mim. E não ter medo, e não ter medo, e não ter medo. Você entende a música agora? Por que a gente não precisa, como se o fogo é bom, por que eu tenho medo? Onde o fogo de Deus está queimando, não tem como você continuar ferido ou ferindo. O fogo toma o lugar dos espinhos, como lá aconteceu na sarça ardente. Perceba isso. A segunda coisa que acontece, última, é que a nossa identidade, aqui é um segredo também, escute bem, vou falar até mais devagar. A nossa identidade ela é restaurada a partir da identidade de Deus. E aí eu comecei a identificar algo. Porque às vezes a gente tem falado tanto de identidade, mas ainda fica no campo muito humano da coisa. E eu falei, Espírito Santo, existe algo mais que nós não estamos chegando lá, nos ajude, inclusive a mim. E Deus me deu uma percepção. Quando Deus nos criou, imagina que eu sou Deus, que você está me visualizando,
E quando Deus me criou, a Bíblia fala que eu sou feito à imagem e semelhança dele. E que do seu interior nós fomos formados. Então, assim como um bebê é formado do interior da sua mãe. Imagina Deus se rasgando. Hoje eu estou com umas coisas malucas, né? Mas aguenta aí. Deus se rasgando e você brotando dele. Você saiu dele. Essa é a realidade espiritual. Nós saímos da essência de Deus. Por isso que ele disse, sede santos como eu sou santo. Ele já sabe que a gente é santo como ele é santo, porque a gente saiu da santidade dele. Você precisa sorrir um pouco mais. Eu sei que até agora foi terrível e dolorida essa palavra. Mas agora tenta sorrir um pouco mais. Você conseguiu enxergar que sai aqui, do seu interior, que você sai da santidade dele? Porque se você ficar olhando para os espinhos, amado, o que vai acontecer é que você vai afirmar a sua identidade de arbusto espinhento. Agora Deus quer te trazer para uma outra realidade. Ele está te dizendo, pois é, você não é isso. O que fez isso com você foi o pecado que te deixou destruído e cheio de espinhos, como esse arbusto insignificante, pequeno, com tanta insegurança e inferioridade. Mas eu quero te mostrar agora a verdade. É o que Deus está dizendo neste lugar. Por isso eu clamei pela verdade. Porque é tão complexo, é só pelo Espírito Santo, que é mentira, que está arraigada na tua mente. Ela criou raiz, ela pode ser arrancada. É só pela verdade. Por isso Jesus disse, eu sou a verdade. Porque a única arma que o diabo usa contra você, tudo que você acredita, é fruto das mentiras que ele colocou na sua mente. Até o poder dele não é grande como você acha. Mas ele faz você acreditar que é. A arma dele é mentira, então deixa a verdade te tomar. E Deus está dizendo, do meu interior eu tirei você. Então, da minha santidade eu tirei você. Do meu amor eu tirei você. Agora escute bem. Quando veio o pecado, é a deturpação essa inicial que eu falei que o pecado faz com as pessoas. Deus viu aquele ser, aquele filho, tendo a sua identidade corrompida. Tornada naquele arbusto espinhento. Mas de repente ele diz, não, eu vou achar uma forma. E foi através do filho dele que ele achou um jeito de nos reconciliar com ele. E eu vou usar uma palavra aqui para nós entendermos essa minha figura. Ele reinteriorizar-nos nele. Então imagine a cena contrária agora, você está entrando de novo nele. Faz algum sentido em relação àquela árvore? É como se de alguma forma nós somos tomados por aquilo que Deus é. A realidade dele vai tomar conta em cima da nossa realidade. Não é que ela vai desaparecer por hora, porque até a glória nós ainda vamos lutar com ela aqui. Mas a presença dele nos toma, se nós permitirmos. E esse fogo de Deus vem para nos tomar. E quando Deus me deu essa visão aqui que eu tentei mostrar para você, sabe a linguagem que me veio e que eu coloquei como tema dessa palavra? Vestidos da identidade de Deus. Você quer uma nova roupa essa manhã? Você consegue imaginar se vestindo com a identidade de Deus? É isso que Deus faz. E Deus começou a me mostrar isso de uma forma um pouco mais profunda. Porque talvez aí está o segredo para a gente abandonar o perfeccionismo. Achar que vai ter que tirar todos os espinhos e a gente virar Deus. A gente não vai virar Deus porque a gente é homem e mulheres. Mas a gente vai se vestir da identidade de Deus. E olha o que a palavra de Deus diz em relação a isso. Quando Moisés perguntou para ele... Ou melhor, Moisés perguntou para Deus, Deus, mas o que eu vou falar para o povo quando eu for falar com eles? E dizer que o Senhor me enviou como líder. Ou seja, eu não me vejo como líder. Como que o Senhor quer que eu fale com o povo como líder? Deus disse assim para ele. Talvez você entenda, faça mais sentido agora para você. Você vai dizer o seguinte, eu sou, te enviou. Ai, Deus, abre os olhos dos meus irmãos. Você vai dizer assim, eu sou, te enviou. Você vai dizer assim, eu sou, te enviou. O que Deus estava dizendo para ele, gente? Abre os seus olhos espirituais e contemple, para não me sentir a única louca no pedaço. O que Deus estava dizendo para ele?
Imagine Deus falando para ele, você vai estar tomado de mim, como essa árvore está tomada do meu fogo. E quando você chegar lá, eles não vão te enxergar, bobinho. Eles não vão te ver. Se você se esconder e se vestir de mim, e quem vai aparecer sou eu. E você vai dizer, eu sou, te enviou. Sinarabara, sinarabá, ora sinarabá. Existe um lugar muito profundo nessa realidade. Ora, sinarabarasi. E é por isso que daí uma mulher toda descascando a cara tem coragem de vir aqui e dizer tudo isso sobre identidade para você. Aleluia! Sabe por quê? Porque quando nós nos asseguramos em quem Deus é, e eu vou dizer para você, eu luto com as minhas inseguranças, se você acha que não, quase que diariamente. Então todas elas, esses espinhos, estão não escondidos no pecado, no diabo, escondidos no oculto, mas estão escondidos em Deus. Ora, sinarabá. Então toda a segurança que eu encontro, toda a alegria que eu encontro, toda a ousadia e certeza que eu encontro, é Ele, porque é Ele, eu estou vestida dEle, e é Ele que diz, e vocês podem olhar agora e enxergar Ele dizendo aqui para vocês, eu sou, está dizendo isso para vocês. Agora, há uma questão de fé ou não. Se você insistir em ficar aliado com as mentiras sobre a sua identidade, é o que vai acontecer até você morrer, querido. E eu preciso te dizer isso. Existe só uma diferença entre os arbustos que queimam e os arbustos que vão apodrecer, queimar, ser enterrados na terra como espinhentos. Meros arbustos insignificantes que passaram pela terra. Existe só uma diferença. Os que creram e deixaram a glória de Deus vesti-los. E os que não creram e ficaram esperando de braço cruzado alguma coisa acontecer. Mas eu creio que você é daqueles que vestirá a glória de Deus. Caso contrário, você não estaria neste lugar se você não quisesse isso. Agora você precisa concordar em fé. E fé não tem nada a ver com sentir. Existe um altar, que eu estou insistindo nos últimos 3 domingos, que precisam ser derrubados. Que é o fruto de toda insegurança, o altar do perfeccionismo. É o altar do meu ego. Eu quero provar que eu posso. Enquanto eu não tiver um currículo, eu não faço. Enquanto eu não tiver um currículo para mim mesmo ou para as pessoas, eu não obedeço. Enquanto eu tiver um currículo, eu não me sinto bem. Isso é adorar outro Deus que não é o eu sou. E isso é adorar a Satanás e as suas mentiras que diz, você tem que melhorar e todos os teus sentimentos não podem mais existir. Aí então você vai ser uma mulher ou um homem forte. Essa é a maior mentira contada por Satanás na história. E vai ser o que ele vai usar até os últimos dias, até Jesus voltar. Eu preciso decidir o que eu farei. Quando Moisés aceitou essa realidade, eu imagino que ele foi tremendo. Eu imagino que ele enfrentou seus medos, as suas dores, mas ele creu. Ele assumiu a identidade do próprio Deus nele. Isso é demais, gente. E ele me toma, ele tomou de dentro de si essa força que não tinha nele. E então, ele realmente se tornou a árvore que queima, que não é destruída, mas que ao invés de ferir, gera a presença de Deus. Que ao invés de ferir, tem uma palavra de Deus para sair dela. Que ao invés de ferir, vai ter um calor humano para aquecer o ambiente de quem não está conseguindo ser aquilo que é. E todos os dias eu busco por isso. Porque eu já fui muito espinhenta. Hoje, quando vocês me mandam mensagens de que eu sou parecida com Jesus, de que meu olhar muitas vezes falou com você, há um constrangimento dentro de mim, uma convicção. Eu sou. Você está enxergando o eu sou. Você está enxergando o eu sou. E essa é a maior graça, é o maior presente, é a maior virtude, é a maior recompensa que um ser humano ou
um pequeno arbusto espinhento pode receber de um pai que olha e disse, de um arbusto espinhento, eu vou te transformar numa árvore que queima a minha presença e a minha glória, da onde sai uma voz, um acalento, da onde pode sair uma recompensa ao invés de uma dor, aonde pode sair uma ajuda ao invés de uma ferida. Mas nunca mais eu decidi, eu vou olhar com o olhar do perfeccionismo, porque pode ser que amanhã o arbusto que ainda não foi queimado completamente queira manifestar seus espinhos. Mas de novo eu vou permitir uma dependência diária, que a glória de Deus, que o fogo de Deus me vista. Eu quero terminar falando de 2 homens que viveram isso de uma forma tão gritante. Enoque, não sei se você se lembra dele. A Bíblia diz em Gênesis 4:24, ele andou com Deus, Enoque andou com Deus, até que já não era mais. E ali, literalmente, ele foi arrebatado. Um dos poucos homens que foram arrebatados não passaram pela morte. Ele andou tanto com Deus, até que ele desapareceu literalmente. Mas sabe o que eu entendo disso para nós? Quando nós andamos com Deus de uma forma tão intensa, com fogo, ao invés dele ser esporádico, ele é diário na nossa vida, ele vai nos tomando até que nós vamos desaparecendo. E todos os dias quem se manifesta é a glória dele, é a presença dele, é a identidade dele. Ah, eu quero andar com Deus até que eu não seja mais. Você quer isso? Você quer isso? Você realmente quer isso? É isso que Deus está te perguntando essa manhã. Saia do campo da humanidade, onde você tem que conseguir isso. E entre para o campo da fé, onde Ele vai gerar isso. Você só se rende e Ele é que gera isso. Segundo e último, Paulo, em Gálatas 2:20, ele diz o seguinte: já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Simples assim. Eu me visto de Cristo. A minha mente se veste de Cristo, a minha alma se veste de Cristo, o meu corpo se veste de Cristo, as minhas atitudes se vestem de Cristo. Se você quer observar isso na prática, faça um exercício diário. A cada pequena decisão, a cada pequena atitude, faça uma pergunta. Essa pergunta eu faço desde adolescente, quando eu li esse livro. Em meus passos, o que faria Jesus? Tomado e vestido da glória, da presença dele. Agora, exatamente nessas pequenas coisas, em meus passos, o que faria Jesus? Esse é o verdadeiro cristianismo. Eu vou ter a medida do quanto eu estou vestido dele. Nessa minha visão diária, do quanto eu estou vivendo a vida dele. A manifestação de quem Deus é amor. Porque ele disse, a Bíblia diz, Deus é amor. E se eu sou retirado dele, ao invés de espinhos, eu vou ter amor. Vou ser amor. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria. Basta se vestir dele. Mas eu não sei você. Mas teve vezes de eu estar orando, tudo certinho, orando, lendo a Bíblia, e sai de lá e já espinha alguém. Sabe o que eu comecei a perceber? Ao invés de ficar mal e me culpando, Jesus, eu até queria, mas o teu fogo não me consumiu. Eu não me vesti de você. E eu voltei para lá. Deus me perdoa. A gente consegue ser religioso em coisas tão pequenas. Me perdoa, porque eu quis cumprir a devocional aqui. Mas não fez diferença em mim, porque se fizesse eu não saía daqui, espinhava um. Agora eu já saí de momentos tão arrebatados em Deus, que a pessoa falou coisas até piores do que tinha falado antes. Ela ainda vai entender uma hora. Essa diferença de comportamento não é bipolaridade, amados. É fogo ou não fogo.
Só tem uma resposta: ou você está no fogo ou você é o arbusto espinhento. Pronto. Simples assim. E se a gente tornar simples, nós vamos voltar. E eu não estou dizendo que não tem motivos para esses teus espinhos, como não tem para os meus. Tem vários. Nós vamos fazer uma lista se fizermos aqui. O que eu estou dizendo é que existe um lugar no fogo, onde os espinhos são anulados. Simplesmente são inativados. E nós começamos a fluir na presença de Deus, vestidos da glória. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E eu quero perguntar para você: você tem tido contato com o verdadeiro fogo de Deus? Você percebe, apesar de ver essas lutas entre a realidade da identidade do arbusto e a realidade da identidade de uma árvore tomada pelo fogo, vestida pelo fogo de Deus? Apesar de ver essa luta, você tem percebido que o fogo tem dominado mais do que os espinhos da sua vida? Ou será que você ainda se vê, a maior parte do tempo, como um arbusto espinhento? Deus não quer te culpar. Porque imagina se Ele me mostrou aquele olhar para um estuprador, amados. Quem dera como Ele olha aqui para cada um de nós. Ele olha com um olhar de graça, de amor e dizendo: filho, nada disso que aconteceu com você, nada do que você vive eu queria, foi fruto do pecado. Mas é tempo de você deixar isso para trás. É tempo de você olhar como Moisés fez para mim e se vestir da minha glória. Sabe, talvez tem coisas, eu vou ousar dizer isso. Talvez tenham coisas que você vai ter que lidar para o resto da vida. Talvez tenham espinhos que vão ficar aí até teu corpo se tornar resplandecente, glorioso. Mas você não precisa viver como dominado por eles e como um arbusto espinhento, porque Deus quer que você se vista da glória de Deus. O fogo que não produzir isso em nós é um fogo estranho. Não é o fogo verdadeiro de Deus. Mas o fogo verdadeiro de Deus, Ele nos toma e nos veste de tal forma da identidade de Deus, que saímos dali com uma percepção visível até mesmo de nós mesmos, que não somos os mesmos. E isso é diário. Não é uma única mudança e você nunca mais vai ter que lidar. É diário. Paulo diz: você tem que morrer a morte de Cristo todos os dias. Ou seja, deixa a minha glória te envolver todos os dias. Se você ainda se percebe como um arbusto insignificante e talvez com tanta baixa autoestima, esperando que todo mundo te reconheça e vive se sentindo espetado pelas pessoas ou espetando alguém, está faltando só uma coisa: você ser transformado pelo verdadeiro fogo que está hoje aqui neste lugar. Está faltando você só se deixar ser dominado e vestido completamente pela glória do fogo de Deus. Nós somos o sacrifício. Você é o fogo, papai. Nós somos os pequenos arbustos. Mas você é a glória e você é o fogo. Há um espírito que nos constrange, amado. E eu clamo que assim como Ele tem constrangido a minha vida diariamente, eu tenho buscado tanto por isso como você. Porque também tem os espinhos e as inseguranças. Mas existe um lugar onde podemos ser tomados pela glória dEle. Entre no lugar agora, só teu e dEle. Talvez primeiro você vai enfrentar o desconforto, o medo do fogo, o medo de algo diferente. Mas eu posso te prometer, porque é Jesus, o eu sou, que está dizendo: o monte de Deus, logo ali depois do deserto. A presença de Deus que quer te pegar num nível diferente. Sai das aparências. Olha o que o Senhor me mostra agora. Tem gente que até tentou fazer isso, mas se vestiu da máscara da religiosidade, ocultando as suas dores, seu pecado ou as suas inseguranças. O que Deus está dizendo é: troque de roupa. Tira as vestes da religião, da mentira, e coloque a veste da minha glória. E Ele virá. E Ele virá.